Boa tarde a todos. Meu nome é Marcel, sou do Grupo Espírita Irmã Sheila de Frutal, Minas Gerais. E para vocês situarem, eu sou cunhado da Clara, que escreve os livros pelo Diego. E até brinco, né? É fácil ser cunhado da Clara, o difícil é ser genro da mãe da Clara, que aí a gente trabalha muito. Mas o Diego pediu para a gente conversar um pouquinho aqui. Até eu vou abordar um assunto diferente com vocês, não é um relato. Que é claro, assim como vocês também, estou buscando carta do meu irmão. Mas o nosso intuito da nossa conversa aqui agora é falar um pouquinho, ele disse, de um projeto que nós estamos nos programando a iniciar em nossa casa espírita e falar um pouquinho dos nossos trabalhos, que de certa forma não, de fato, a Casa Espírita Maria de Nazaré e a Casa Espírita Gabriel Martins, lá de Neves Paulista, são colaboradoras, vamos falar assim, são praticamente irmãs da nossa casa, que nos ajudam com o nosso trabalho, com os nossos projetos. E o Diego pediu para a gente comentar um pouquinho, falar um pouco da nossa experiência. E também para mostrar que o Espiritismo também é um campo aberto para o nosso trabalho, para a gente servir. Para que esse lema, fora da caridade não há salvação, não sejam apenas palavras, mas também ações de cada um de nós. E todos nós aqui temos condições de participar, de trabalhar, de servir. Que muitos chegam ao Espiritismo pela porta da psicografia. Alguns só conhecem o Espiritismo pela psicografia, mas o Espiritismo é um campo aberto ao trabalho, ao social, à ajuda ao próximo, à caridade. E é claro que a nossa casa não é exemplo nem referência, mas como nós recebemos esse apoio, essa ajuda, nós vamos contar um pouquinho da nossa experiência. E não é difícil falar um pouco lá na frente sem fazer um pouco de uma introdução. Só para a gente contar, às vezes tem pessoas que querem ajudar e não sabem como fazer, ou às vezes tem preocupações, tem medos. O nosso grupo começou os trabalhos em 1995, debaixo de uma árvore. A gente não tinha uma casa espírita, a gente tinha boa vontade. Era um posto de assistência que nós chamamos, que eram trabalhos assistenciais mais simples. Fazia sopa, conversava com as crianças, distribuía verduras. Então era um trabalho bem simples. A evangelização infantil era bem simples no trabalho que a gente realizava até então. E com o tempo o trabalho foi crescendo, as pessoas foram chegando, né? E em 2011 nós, vamos falar assim, foi uma mudança de chave para nós. Foi quando o nosso posto de assistência, vamos falar assim, nosso trabalho mais simples, se transformou em centro espírita, que é o atual Grupo Espírita Irmã Sheila. Aí nós passamos a desenvolver reunião pública, com palestra, evangelho, estudos sistematizados, tratamento espiritual e assim por diante. Mas também passamos a realizar trabalhos assistenciais com mais frequência. Trabalho de sopa, trabalho de distribuição de sopa, de cestas básicas, de verduras e, finalmente, o que a gente chama de nosso carro-chefe do nosso trabalho, que é a evangelização infantil, a mocidade e a evangelização de adultos. A nossa evangelização ela atende crianças de 0 a 11 anos e depois os jovens a partir dos 12 anos. Então, no nosso centro nós temos berçário, temos a sala de maternal, e vamos falar assim, é a nossa segunda casa praticamente, até a nossa primeira às vezes. Às vezes a gente tem a impressão de passar mais tempo no centro do que na nossa casa efetivamente. Mas é o nosso lar mesmo, é onde a gente leva a nossa família. Vocês viram aí a minha filha, vocês escutaram um bebê aí gritando aí, dançando, é a sobrinha da Clara. Então ela está se sentindo em casa também aqui. E então... E o que a gente trabalha na evangelização infantil? O que o Espiritismo tem a oferecer para a criança, desde o bebê até o jovem, até o adulto? Nós passamos a ensinar assim, no nosso caso, na nossa realidade lá em Frutal, nós simplesmente ensinamos todos os conceitos do Espiritismo para a criança.
quem está vendo já está dormindo, né? Já tá. Então nós ensinamos para as crianças, sem bloqueio, sem nenhum tipo de alegoria. Nós falamos sobre a imortalidade da alma, falamos sobre reencarnação, a desencarnação, falamos sobre mediunidade. As crianças, elas absorvem todo esse conteúdo, desde o bebê até o mais velho. E como que a gente trabalha esses conceitos? Nós temos um material pedagógico do Livro dos Espíritos para crianças, Evangelho segundo o Espiritismo para crianças, tudo adaptado conforme o grau de compreensão dessas crianças. E além desse trabalho de evangelização, de educação, né, do Espiritismo, nós também desenvolvemos um trabalho de bom samaritano, que a gente chama. É um programa que chama Bom Samaritano, que é ensinar as crianças a prática da caridade. Então nós temos um trabalho lá. Então todo sábado a gente inicia com as crianças, desenvolve com elas trabalho de trabalhar com as verduras, fazer campanhas de divulgação, campanhas de doação de alimentos, de arrecadação de alimentos para doação. Então desde cedo nós já ensinamos, preparamos as crianças para desenvolver essas atividades. E aí, assim, a gente fica a pergunta, né? Será que dá resultado esse trabalho? Dá resultado essa evangelização? E a gente, depois de alguns anos, a gente pode dizer que sim. E aí, a gente pode dizer o quê? As crianças, elas passam a ver com mais naturalidade a vida espiritual, a desencarnação. Nós temos um caso lá de uma criança evangelizando a nossa, em que uma coleguinha dela desencarnou. Eu não sei se é mais ou menos a história, depois você me corrige, sabe? E a mãe dessa criança, a mãe da nossa evangelizanda, ela estava bem chateada, ela estava bem assim, não era nem a filha dela que tinha desencarnado, mas ela ficou muito sentida, porque enxergou, né, teve empatia com a dor da mãe, né? E toda assim, chorosa, triste, né? E sabe quem consolou essa mãe? A própria filha. A filha, já com o preparo da evangelização, ela conseguiu consolar a mãe e assim dar esse suporte que hoje a gente busca aqui. E a gente já consegue trabalhar isso com a criança para ver isso tudo com mais serenidade, com calma. É como a gente fala aqui, tem falado, a dor não tira a dor, mas os ensinos, os esclarecimentos nos fortalece a passar pela situação. Tem outro caso também, outro resultado que a gente percebe é que essas crianças e jovens, eles passam a ter uma consciência, desperta a consciência delas para a prática da caridade. Então, por exemplo, lá é muito comum na nossa casa, as crianças que iniciaram a evangelização, hoje são trabalhadoras da casa. Aquelas que foram crianças, que foram evangelizadas, hoje elas são evangelizadoras. Então, às vezes, a gente reclama, se queixa, né? Na casa não tem trabalhador. Na casa, nossa, está faltando gente para trabalhar. A gente está formando desde o berço. Então, assim, é claro, chega períodos da faculdade, às vezes eles têm que parar para... Mas, assim, a gente percebe que isso desenvolve neles esse sentido da prática da caridade, esse senso de humanidade, de tolerância, de coletivo. Muda as pessoas. É como a gente pergunta assim para nós, né? O Espiritismo de alguma forma mudou a nossa vida? A gente para e pensa, será que mudou? Nós somos pessoas diferentes pelo conhecimento do Espiritismo? Agora imagina crianças que são evangelizadas desde o início, desde o berço. Olha como a gente pode mudar o mundo de fato com esse trabalho. Então, esses resultados que nós temos observado com as crianças e com os jovens também, é animador para nós. E onde é que entra a Casa Espírita Maria de Nazaré, a Casa Espírita Gabriel Martins? Eles são, vamos falar assim, eles são apoiadores nossos. E não é apoio só de vibração e prece, não. Apoio material, inclusive. Eles ajudam com as cestas básicas, ajudam com uniforme, até tijolo o Nildo já mandou para nós, para construção. Então, assim, parece que a gente fala... quase que até, a gente só ganha, mas só a gente que ganha, tá, às vezes, porque eles ajudam muito nós. Se bem que não, a gente mandou a Clara, né? Então agora eles estão mandando agora a ajuda. Mas assim, e são incentivadores.
Às vezes, igual a gente chegou aqui sexta-feira, ontem, né? Para conversar com o Diego, trocamos, falar dos projetos, né? E às vezes a gente tem pouca fé, né? E assim, o Diego me incentiva, não, vai dar certo, calma, não me preocupa não. Tem o caminho, é só... Então isso fortalece o nosso trabalho. Isso a gente vem aqui, a gente na viagem a gente estava comentando. A carta para nós é muito importante, mas o tratamento espiritual que a gente está passando aqui também, a renovação de pensamentos, o fortalecimento, isso também é essencial para nós. A gente sai renovado daqui. Mas voltando aqui ao nosso trabalho, então hoje a gente tem o trabalho de evangelização infantil e tem também o trabalho de tratamento espiritual infanto-juvenil, que é o tratamento espiritual para a criança e para o jovem também. E feito esse consolidado, vamos falar assim, essa parte de evangelização infantil, hoje nós temos mais de 10 anos de evangelização, né? Agora está se abrindo um novo horizonte de trabalho para nós, que é o início do programa da Escola Espírita na nossa casa. Esse é o projeto que o Diego se referiu aqui no início. Alguém já ouviu falar da Escola Espírita, de Escola Espírita? A Escola Espírita é um projeto, é uma escola confessional, ou seja, uma escola com, vamos falar assim, segundo as leis dos homens, né, é uma escola com a prática religiosa. Mas, ou seja, é uma escola com ensino regular de educação, ensino comum, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e também com a filosofia espírita da educação. Então, trazer essa educação para dentro da escola regular. Ou seja, a gente apresentar nessa escola a educação por meio do espírito, como o espírito evolui, para desenvolver valores humanos. Então, literalmente, é trazer a escola regular, o ensino regular, matemática, português, literatura, ciência, assim por diante, e o ensino espírita, os valores espíritas. Então, a ideia é expandir o trabalho além das portas do centro espírita, mas também agora atender, assim, a gente já atende a sociedade como um todo pelo trabalho, mas ampliar agora pela educação. E a educação espírita, a gente percebe o quanto isso tem nos ajudado. Imagine crianças agora, além de aprender português e matemática, aprender a valorizar a vida, aprender a respeitar o próximo. Eu acho muito interessante, a gente visitou uma escola espírita em Uberlândia, Minas Gerais. A gente visita, assim, vendo o projeto em andamento, eles ensinam o conceito de reparação. Quando uma criança, por exemplo, faz algo errado, a gente às vezes pensa, nossa, precisa ter um castigo, precisa fazer alguma coisa para educar esse menino. Ou educar não, para corrigir, né? E na escola espírita o conceito já é diferente, é o conceito de reparação. O que essa criança pode fazer para reparar algum erro que ela cometeu. Então muda a filosofia, não é mais assim, é claro que a gente não vê escolas hoje castigando, mas a ideia de trazer conceitos que ela vai levar para a vida. Inclusive, a escola espírita, o programa da escola espírita é um programa da espiritualidade superior. É até interessante falar desse tema aqui, a gente está na Casa Espírita Maria de Nazaré, porque tem uma história muito interessante de Maria com Eurípides Barçanufo. Vocês conhecem o Eurípides Barçanufo? Alguns conhecem. Eurípides morou em Sacramento, Minas Gerais, e ele tinha uma escola também, E no começo chamava Liceu Sacramento. E teve uma época da vida do Eurípides que passou a ter muita perseguição por conta da doutrina espírita. E os pais começaram a tirar as crianças da escola, perseguindo mesmo, porque ele era espírita. Quando ele se confessou espírita, as pessoas começaram a tirar ele da escola, as crianças da escola. E um dia ele estava abatido, sentado assim, desanimado, porque não tinha mais... os meninos estavam saindo da escola, né? De repente, deu uma sonolência nele, ele pegou o lápis e começou a escrever. E escrevendo sem... assim, nem ele estava sabendo o que ele estava escrevendo. De repente, ele acordou, despertou, e é uma psicografia. Dizia mais ou menos assim: não desista da escola. Retire o nome Liceu Sacramento, que é um orgulho dos homens.
passe a chamar Colégio Allan Kardec e ensine o Evangelho do meu filho e aulas de astronomia. Assinado Maria, serva do Senhor. Maria passou então a cobrir o seu manto de proteção ao Colégio Allan Kardec, que até hoje existe lá em Sacramento. E o Colégio Allan Kardec em Sacramento é uma das nossas bases de trabalho, vamos falar assim, nossa referência de trabalho é o Colégio Allan Kardec, lá de Sacramento, como os outros exemplos vitoriosos que aconteceram aqui no Brasil. Então a gente está assumindo vamos falar assim, esse compromisso. É interessante também falar que, às vezes a gente vê na pedagogia, alguns professores falando assim: quem educa é pai e mãe. Vocês já ouviram essa frase em algum momento? A escola espírita, ela muda esse pensamento. Ela passa a entender que a escola também educa. É a escola que educa. Os espíritos nos ensinam que a educação, ela é em todo lugar. É na nossa casa, é na rua, é no trabalho e é na escola. A gente vê a educação que a gente vê nas cartas. Eles nos incentivam a estudar. E a educação, ela precisa ser em todo lugar. E então o conceito da escola espírita, ela abraça então essa ideia de educar a criança, ensinar e educar. É como se a gente pudesse dizer assim, né? A gente educa a criança e a gente ensina a criança os conceitos terrenos, mas também prepara o espírito para a vida eterna, para a vida espiritual. Então essa é a proposta da escola espírita. E vamos dizer assim, e por que a gente está trazendo isso aqui? A minha cunhada, ela colocou a gente numa fria, vamos falar assim, né? Ela já nos avisou que é para a gente dar início à escola espírita na nossa casa, na nossa casa espírita. Aí a gente até, conversando com a Isabela, né? Ela fala e vai embora, não é que vai fazer, assim, só põe a gente na fogueira, né? Mas, assim, igual a gente veio aqui, conversou muito com o Diego, a ideia é claro, né? O trabalho, a necessidade é urgente, mas também não é apressada. Então, é preciso ter a devida preparação. Dito isso, nós estamos trabalhando em duas frentes de trabalho atualmente. Estou falando isso para situar vocês, para vocês entenderem o que a gente está fazendo atualmente. Uma das frentes da nossa preparação está sendo a capacitação, reunião de informações, verificação da legislação e a documentação, porque nós estamos na Terra, então nós precisamos também seguir as leis da Terra, as leis dos homens, né? Então, não basta querer, vou abrir uma escola. Não, tem todo um procedimento, tem toda uma legislação. Nós temos, vamos falar assim, casas espíritas parceiras que já têm a escola implantada, que estão nos ajudando. Então, a gente está começando já a desenvolver essa fase preliminar. E também a nossa outra frente de trabalho é a parte da captação de recursos, que é apoios para iniciar a construção, da parte física, vamos dizer assim, né? Porque hoje a nossa casa espírita, ela não tem estrutura, vamos falar assim, para receber uma escola. Tem boa vontade, mas a gente precisa também trabalhar nesse sentido de construir, de construção mesmo. Então, a gente está precisando então, vamos precisar de muita ajuda, né? Nesse sentido nesse início do nosso trabalho, com as vibrações de vocês, né? A gente conta com o apoio de vocês nas orações e para a gente alcançar esse objetivo. Que, igual eu falei no começo, né? Às vezes a nossa fé parece que é fraca mesmo. A gente fica meio perdido com tanta informação e com o desafio que né? Mas é como o Diego fala, né? Vai acontecer, os recursos vão aparecer. É só a gente ter calma, ter paciência, que tudo vai se encaixar. E lembrar, né, que isso então que a gente está apresentando para vocês, vamos falar assim, vai ser uma realidade. É um programa que a espiritualidade está contando conosco, que já é uma programação da espiritualidade, que com certeza não, isso aqui é fato. A Casa Espírita Maria de Nazaré, Casa Espírita Gabriel Martins,
estão sendo parceiros nossos nesse trabalho. Então, vamos dizer assim, às vezes a ajuda que vocês mandam para essas casas, vocês podem ter certeza, também é endereçado para a gente, chega para a gente também. Então, todo esse trabalho de evangelização, todo esse trabalho de evolução, de conscientização dessas crianças, todos que ajudam aqui também são parte, também estão ajudando a nós. Então, até o objetivo também um pouco de estar aqui na frente para conversar, é até agradecer também todo o apoio que vocês, de alguma forma, às vezes vocês nem imaginavam, né, como vocês têm ajudado a nossa casa. E a gente agradece no nosso coração. A primeira vez que nós estamos vindo aqui conhecer a casa, que tanto nos ajuda e tanto bem está fazendo. E isso tem o apoio de vocês. E como eu estava dizendo aqui, os espíritos, eles contam conosco para a materialização desse trabalho, do trabalho em si. Uma coisa é a programação espiritual, mas tem que ter, às vezes, né, a coragem, tem que ter a fé para materializar aqui, para fazer acontecer. E nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos nos preparando para a gente estar pronto, né? E na medida do possível, né, quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, quem tiver interesse de entender, né, o que é a escola espírita, basta nos procurar, nós estamos aqui para conversar. E é isso, a nossa casa hoje, crianças, dezenas de crianças, jovens, são atendidas semanalmente com esse trabalho. Hoje nós estamos nessa tarefa de evangelização, mas o futuro é a educação, preparar essas crianças para a vida mesmo, não a vida terrena, também para a vida terrena, mas para a vida espiritual. E aí, como eu fiz o questionamento no começo, né? Imagine como o bem que nós podemos fazer para essas crianças e para a sociedade como um todo, inserindo essas lições. E para vocês perceberem que o Espiritismo, ele não é só, é um campo aberto mesmo para o trabalho, é oportunidade de crescimento. Os Espíritos nos alertam nas cartas, né, a importância do estudo, a importância da gente se esclarecer. E se vocês perceberem, muitos dos esclarecimentos que a gente recebe na literatura nos direciona em dois sentidos: reforma íntima e trabalho, e caridade. Porque a caridade ainda é a nossa alavanca de evolução. É por isso que Allan Kardec trouxe essa frase. Ele não quis dizer que fora do Espiritismo não há salvação, fora da igreja não há salvação. É fora do amor que não há salvação. E a caridade nada mais é que o amor em ação. Então, a ideia é nos conscientizar dessa necessidade do nosso trabalho. Eu tenho certeza, aqui a casa falta trabalhador. Eu sei que lá em Neves falta trabalhador e não falta trabalho. Tem muita gente de Bauru, eu sei que lá deve ter também centro espírita que falta trabalhador. Falta, às vezes, é o quê? A gente despertar. E graças a Deus, hoje a gente tem a oportunidade. E que a gente saiba aproveitar, saiba aprender. E já encerrando minha fala, a carta nos auxilia muito no nosso consolo. E o lado bom do trabalho também, do trabalho da caridade, é o quanto o trabalho também nos fortalece no nosso melhoramento. O quanto os nossos parentes, nossos entes ficam felizes de ver a gente nesse trabalho de ação. A alegria que eles sentem de narrar que eles estão felizes com a nossa evolução. Então, o trabalho também, ele é um tratamento para nós. É um tratamento espiritual que nos fortalece e nos ajuda a vencer as dificuldades. Mas então, pessoal, é isso a nossa conversa sobre a escola espírita. É um desejo nosso, do fundo do nosso coração mesmo, que a gente busca com alegria. E quem quiser nos ajudar, quem quiser tirar dúvidas, é só nos procurar. Obrigado a todos, fiquem com Deus.